Deus, em nome do Senhor Jesus, nós damos início hoje a mais uma aula dos discipulados. E hoje é dia 18, meu Pai, de julho de 2023. Meu Pai, pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão, e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, meu Pai. Que venhamos ter discernimento, entendimento, para entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nos ensina, meu Pai. Nos ensina a Te servir. Nos ensina a fazer aquilo que o Senhor quer. Porque, na verdade, meu Pai, não estamos fazendo nada. Nada. Ainda que pensamos que estamos fazendo, nada estamos fazendo, meu Pai. Então nos ajuda nessa noite. Não queremos ser mais um no meio da multidão. Eu não aceito, meu Pai. Sim, meu Pai. Não é esse o espírito que está em mim. É verdade. Eu não aceito, eu me recuso a aceitar ser mais um no meio da Sim, multidão. meu Pai. E esse espírito não pode estar no nosso meio, Em meu Pai. nome de Jesus. Então amarra esse diabo, Agora! esse espírito enganador Agora, meu que Pai. tenta, meu Pai, enganar, Sim, meu fazer Pai. a gente pensar que somos alguma coisa ou que estamos fazendo alguma É coisa. verdade. Porque não estamos fazendo nada. Em nome de Seja esse mal amarrado, Em queimado. nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sim, Deus. E nos prepara para coisas grandes. Prepara sim. Porque nós queremos coisas grandes, meu Pai. Mas as coisas grandes vão acontecer se nós Sim, meu nos Pai. prepararmos. Então nos prepara agora. Prepara. Muda o nosso espírito, meu Muda, Pai. meu Pai. Muda o nosso ser. Agora, Senhor. Transforma, arranca o comodismo, arranca a fraqueza, Agora. a frieza, Agora. o sentimento do diabo. Agora. Arranca essa praga Em nome de dentro da Jesus. nossa vida e do nosso meio. Jesus. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Podem sentar, por favor. Eu coloquei aqui 3 tópicos, 3 assuntos para falar, e um deles é exatamente isso que o pastor acabou de falar. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, no versículo 2. Versículo 1, Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Posso ler? Amém. Diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Então Deus falou para Josué: Moisés, meu servo, é o quê? Morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que Deus sempre levantou um líder para direcionar o povo, para dar direção para o povo. Quando Deus tinha Moisés vivo, Deus usava quem? Usava Moisés para poder libertar o povo. Ele usava Moisés para passar a direção para o povo, para ensinar, para guiar o povo para sair do deserto, para sair da escravidão, melhor dizendo. Quando Moisés morreu, Deus logo levantou outro líder, que foi Josué. Deus falou: Josué, o meu servo Moisés já morreu. Agora é você que vai passar com esse povo por todo o Jordão. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Deus levanta um líder
Para quê? Para dar direção para o povo. Quem é o líder que Deus levantou hoje na igreja? Pastor. É o pastor. Quem é que dá a direção para a gente? O pastor. Ah, é Deus que me dá a direção. Não, Deus dá a direção através do pastor. Então, se o pastor falar, esse mês é isso, esse mês é o quê? É isso. É isso. Se ele falar, mês que vem é assim, mês que vem é o quê? Assim. Assim, acabou. Você pensa que eu fico como? Você pensa que eu acho que não é assim? Não. É o que Deus determinar através da direção da igreja. Amém, Jesus. Existe uma direção. Olhe para mim, por favor. Existe uma direção. Você quer ser bem-sucedido na obra de Deus? Sim. Quer? Você tem que seguir o quê? A direção. Se você não seguir a direção, você não consegue ser bem-sucedido em nada. No emprego que você tem, na sua empresa lá que você trabalha, ou já trabalhou. O que você tinha que fazer lá? Você tinha que seguir o quê? A direção que o patrão dava. O patrão falava, tem que chegar a tal hora. A pessoa tem que chegar o quê? Tal hora. Aqui tem sido como? A gente marca, por exemplo, a reunião de domingo é que horas? 18 horas. Aí a pessoa chega às 18h40. Ela está seguindo a direção? Não. Não. Não pode isso. É o que o pastor tem falado sobre a pessoa ser pontual. Seja pontual, cara. Seja pontual. Uma coisa é você vir do trabalho durante a semana e chegar às vezes atrasado. Agora, dia de domingo é inaceitável. Ah, mas eu trabalho domingo. Amém. Mas se você não trabalha, é inaceitável. Ah, mas eu estava com a minha família. Não interessa. Não importa. Você tem que ser pontual. Se você não for pontual, o diabo sempre vai criar uma coisa para te atrapalhar. Sempre ele vai criar um obstáculo para te atrapalhar. Se marca uma evangelização e você chega depois da hora, você atrapalha todo o trabalho. Você sabia disso? Porque vamos supor, marcou uma evangelização 4 horas da tarde. Você chega às 4h20, você atrasou a evangelização. Porque se todo mundo sair 4 horas da tarde, o trabalho vai ser bem feito. Vai ser bem feito. E almas vão ser ganhas. Você acha que Deus abençoa um trabalho sem pontualidade? Não abençoa, não. Se eu não for pontual no meu trabalho, Deus não me abençoa, não, pessoal. Eu não estou falando isso só para você, não. Estou falando para mim também. Porque eu não sou melhor do que você, não. Amém? Amém. Eu também estou aprendendo. Então você tem que ser pontual. Ah, fulano não veio. O problema é do fulano que não veio. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí, pô. Amém? Amém. Ah, fulano não veio por quê? Não me interessa por que ele não veio. Estou nem aí para ele. Você acha que eu estou preocupado com ele? Estou não. Eu me preocupo sim. Eu oro por eles. Mas eu não fico preocupado não com quem veio ou quem não veio, não. Não fico, não. Agora, eu tenho que seguir a direção. Existe uma direção, pô. Se existe uma direção, é para ser o quê? Seguida. Não é para você fazer do seu jeito, não é para mim fazer do meu jeito. Não é. Não é. Você pode ver, o pastor está ali. Quando eu vou fazer algum propósito na sexta-feira, eu falo primeiro para ele, pastor, eu vou fazer isso aqui para amarrar o valente. Tá bom, pode fazer. Se ele falar que não, eu não faço. Não faço. Não faço, pessoal. Eu sempre fui assim, graças a Deus. E é por isso que eu estou aqui até hoje. Por que o pastor está aqui até hoje? Por que a missionária está aqui até hoje? Porque sempre seguiu o quê? A direção que Deus dava. Você tem que aprender isso, pô. Amém? Amém. A obra de Deus, você tem que seguir a direção. Se você não segue, você não serve para fazer a obra. Não serve. Por que tem muita gente que saiu da obra de Deus? Porque não seguiu o quê? Saiu não foi porque pediu para sair, porque quis fazer. Não. Saíram não, foram arrancados. Arrancados, porque não seguiam a direção. E quem arranca não é o homem, não. É o próprio Deus. Porque Deus não trabalha com quem é desobediente. Não trabalha. Deus não trabalha com desobediente. Deus trabalha com obediência. Se eu for obediente, Deus me abençoa. Se você obedecer,
Deus vai te abençoar. Pode até aparentemente você estar perdendo, mas você não vai estar perdendo com quem? Com Deus. Com Deus. Nunca você perde com Ele. Amém? Amém. Eu já tive exemplos de que parecia que eu ia perder tudo no meu ministério, mas não perdi porque estava seguindo o quê? A direção. O homem até queria, mas Deus não deixou. Por causa da direção, eu segui a direção, então eu falei, meu Deus, eu obedeci. E se eu obedeci, o Senhor não promete abençoar quem obedece? Então o Senhor tem que me honrar. E é assim que funciona. Agora, se você não segue a direção, como é que você vai cobrar de Deus? Não vai cobrar de Deus, pô. Amém? Amém. Então guarda isso com você. E uma das coisas que é seguir a direção é ser pontual, pô. O pastor tem falado isso sempre. Pontual. Você tem que ser pontual. Pontual. Leve as coisas de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Senão você vai ficar para trás. Se você olhar para uma reunião, a reunião começa de 7 horas. Mas eu vou chegar lá às 7h30, 7h40, 7h20, não tem problema não. Você está bagunçando com você mesmo, tá? Não pensa que você está bagunçando a igreja, você está bagunçando a sua vida. É a sua própria vida, você não está levando a sério. Não está levando a sério. O que eu fiz no domingo? Fiquei esperando a pessoa chegar até que hora? 4h10, não chegou, meti o pé com você, não foi? Tô nem aí para quem falou que ia vir e não veio. Tô nem aí. Porque a gente tinha um compromisso de 4 horas. Então acabou. Não tem essa. Amém? Amém. Tem que levar as coisas de Deus a sério. Senão você se dá mal. Então esse foi o primeiro tópico que eu coloquei aqui, ó. Seguindo a direção. Agora eu vou entrar num outro que o pastor também acabou de falar. E eu nem passei isso aqui para ele ainda, esse material aqui para ele ainda. Porque não deu nem tempo de eu passar. Para usar meu Telegram, que estava uma porcaria, e minha internet também. Esse aqui, ó, paixão pelas almas. Aí na sua Bíblia, abra aí Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Evangelho de Mateus. 25, 31. Pô, se a pessoa não tem consideração com o horário de reunião, com o horário de evangelização, com o horário de uma visita, pô, fica difícil. Não tem como. Como é que Deus vai te abençoar desse jeito? Como? Como é que Deus vai fazer as coisas desse jeito? Não tem como, pô. Aí depois reclama. Depois reclama. Por que a pessoa fica reclamando depois? Mas ela não vê o que ela está fazendo. Como ela está levando as coisas de Deus. Se ela está levando a sério, Deus honra. Se ela não está levando a sério, Deus não tem como abençoar, pô. Aí diz assim, ó, capítulo 25, versículo 31. 31. Deixa eu ver aqui. Versículo 31. Posso ler? Sim. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro
e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos, aonde eu parei? Com fome. 37. 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedastes, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o quê? O fizeste. Olha só. Ele falou, ele separou as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele colocou à direita e os bodes à esquerda. E ele falou para aquelas ovelhas justos: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive preso, vocês foste me visitar. E eles perguntaram: mas Senhor, quando a gente te viu enfermo? Quando a gente te viu com fome? Quando a gente te viu nu, com sede? Quando? Quando é que você já viu Jesus com sede? Você já viu Jesus com sede? Você já viu Jesus preso? Você já viu Jesus enfermo? Mas quando? Quando foste me visitar. Quando fizeste aquele que estava com fome ter alimento. Alimento de quê? Alimento de arroz e feijão? Não. A palavra, a vida. Quando eu vou visitar uma pessoa, e visitar uma pessoa que eu estou dizendo, não é só ir lá na casa da pessoa. É você orar por aquela pessoa. É você pedir por aquela pessoa. É você pedir por aquela pessoa que está presa. Presa no pecado, presa na doença, presa nos vícios, preso na maconha, na cocaína. Quantas pessoas não estão presas? Estão soltas nesse mundo aí fora, andando de um lado para o outro, mas estão presas por dentro. Presas por dentro. Será que você já orou por essas pessoas? Será que você já botou a sua cara no chão e chorou por essas pessoas? Para pensar nisso. Não pensa você que só o fato de você vir para a igreja e buscar se engordar da palavra, se alimentar, você está fazendo, não. Você tem que sentir a dor que o povo está sentindo. Se você não sentir a dor que o povo está sentindo, você não consegue fazer a obra de Deus. Você não consegue. Você tem que ter desejo de ganhar o quê? Almas. Você tem que ter paixão de ganhar almas. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Como é que eu vou ganhar almas? Mas o desejo de ganhar almas, ele vem antes do batismo. Você tem que ter esse desejo. Se você não tem, busca isso. Como? Começa a orar pelo povo, pô. Começa a pensar nas pessoas que estão sofrendo. Para de pensar nos seus problemas. Para de ficar pensando na sua vida. Tentando resolver só os seus problemas. Começa a focar no povo. É para isso que Deus chamou a gente, pô. É para isso que Deus te escolheu. Por isso que tem pessoas que não recebem o Espírito Santo, cara. Porque elas não têm o desejo de ganhar almas. Para que o Espírito Santo vai vir numa pessoa que não quer ganhar almas? Para que? Para ela falar em línguas? Para ela ser bonita? Para ela escrever na camisa que tem o Espírito Santo? Não, pô. O Espírito Santo só veio sobre mim quando eu mostrei para ele que eu queria ganhar o quê? Almas. O Espírito Santo só veio sobre mim quando eu fiz isso. Você tem que entender isso. Ah, eu vou vir para a vigília e vou ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Nós estamos determinando isso. O pastor não está determinando isso? Sim. Mas por que você não foi ainda? Por que você não está cheio do Espírito Santo ainda? Hã?
Aí você tem que parar para ver por quê. Tá faltando o quê? Eu não estou pecando. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou sendo desobediente. Então o que está acontecendo? E as almas? E o desejo de ganhar almas? Está onde? Hã? E o desejo de salvar aquela pessoa que está lá fora? Está onde? Está onde? O desejo de ganhar aquela pessoa que está sofrendo no vício. E você não precisa ir longe para fazer isso. É só você olhar para a sua rua. É só você olhar para a vizinhança que você mora. Lá tem gente sofrendo. Lá tem gente morrendo. Ah, mas eu já falei com eles e eles não querem. Ora por eles, amarra esse diabo. Mas tem gente sofrendo, pessoal. Tem gente morrendo. Você tem que sentir esse desejo de ganhar alma dentro de você, esse amor pelas pessoas, senão você não recebe o Espírito Santo. Eu estou sendo sincero com você. Não estou aqui para te enganar, não. Amém? Amém. Não adianta você querer, Espírito Santo, me batiza. Jesus vai falar, para que você quer o Espírito Santo, pô? Se você não ora pelas pessoas que estão morrendo, se você não se preocupa com quem está doente, você já foi no hospital do câncer de sangue? Já entrou lá dentro do hospital de câncer de sangue? Já viu pessoas vomitando sangue a noite toda e os médicos tentando salvar ela? Eu já vi, pô. Já passei madrugadas no hospital de câncer do sangue, vendo pessoas morrer toda hora. E os médicos lutando para salvar e não conseguia. De tanto sangue que a pessoa botava pela boca. Pessoas de 25 anos, 27 anos. Pessoas novas, com leucemia. O sangue jorrando pela boca e os médicos igual doido e a pessoa morre. E o desespero da família no corredor do hospital. Você já parou para imaginar isso? Para sentir a dor do povo, rapaz. Se você não sente a dor do povo, tá ruim para você, hein? Vou dizer para você, se você não sentir a dor do povo, tá ruim para você. Você tá longe de Deus. Se você não sente que o povo está sofrendo, você está distante de Deus. Está distante. Você pode vir aqui, você pode varrer a igreja, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se você não sente a dor do povo, você está longe de Deus. Porque o que me faz... Você acha... O que me faz vir para cá? Hã? Você acha que eu venho para cá por quê? Porque dentro de mim sente o quê? Uma dor pelo quem? Pelo povo. É isso que me move vir para cá, tá? O que me move estar aqui é a dor pelo povo. Não é título de evangelista, não é reunião que eu faço, nada disso não, pessoal. O que me move estar aqui é a dor que eu sinto pelo povo. É isso que move eu estar aqui todo dia, ou quando eu posso estar. Não é nada mais do que isso. Não é porque eu gosto de você, porque eu não conheço você direito. Nada disso. É por causa da dor que eu sinto pelo povo. E Deus é testemunha disso. É isso que me move. E é isso que tem que mover você, pô. Eu quero o Espírito Santo para mim ser salvo. Jesus já te deu a fé para você ser salvo. Você sabia disso? Para você ser salvo, ele já te deu a fé. Jesus disse assim, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Jesus não disse, o Espírito Santo te salvou, fulano. Quando aquele ladrão estava na cruz do lado de Jesus, ele tinha o Espírito Santo? Hã? Não, mas ele teve fé para se arrepender e Jesus salvou ele ali. Naquele momento ali ele se arrependeu, ele teve fé para se arrepender. Então Jesus já te deu a fé para você ser salvo. Para mim ser salvo, ele me deu a fé. Para mim ser curado, para mim ser salvo, para mim ser abençoado na minha vida sentimental, familiar, financeira. Ele já me deu a fé para isso. Mas o Espírito Santo ele me dá para ganhar almas. É para isso que ele dá o Espírito Santo. Não pensa você que você vai ter o Espírito Santo para dizer que fala em línguas, para dizer que você é batizado com o Espírito Santo. Você está enganado. E uma não precisa nem do Espírito Santo para falar em língua, que você pode fazer um curso aí e falar em língua. Pode falar em francês, em estrangeiro, em alemão. Não precisa do Espírito Santo. Não precisa. Só fazer um curso. O problema é que tem gente, pastor, que quer o Espírito Santo para isso. Eu vejo um monte, cara, de gente
perturbada, que ficam falando em línguas o dia todo. E fedendo. Pô, dá vontade de dar uma surra, cara. O que ela tá fazendo, meu Deus do céu? E o diabo tá enganando ela, tá? Porque ela tá bem crente que tá abafando. Mas em vez de ganhar almas, ela não ganha almas. Você tem que ter essa paixão pelas almas. O que é paixão? Você sabe o que é paixão? Paixão é um sentimento forte, é um sentimento louco. Já viu uma pessoa apaixonada pela outra? Ela faz de tudo para estar com a outra pessoa. Se bobear, ela até manda matar alguém para ficar com aquela outra pessoa. Eu já vi isso, tá? A pessoa botar um pedido de oração no altar, escrito assim, ó, meu Deus, eu quero um marido, e o marido da fulana. Eu já vi isso. No altar de Deus, tá? Não foi na macumba, não. No altar de Deus. Quando a gente viu o pedido da pessoa, eu falei, meu Deus do céu, isso é paixão, pô. Então você tem que ter essa paixão, esse sentimento louco, é pelas almas. É pelas almas, pô. É por aquela pessoa que está lá fora sofrendo. Você tem que ir lá, falar para ela, ó, Jesus quer te salvar, rapaz. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Não é fazer isso porque o pastor pediu, não, pô. Isso tem que estar dentro da gente, pessoal. Tem que estar dentro de mim. Se isso morrer dentro de mim, já era, eu tô morto. É um cristão morto. Sabe por que tem um monte de crente fraco? Porque não tem desejo de ganhar almas. É cristão fraco. Crente fraco. Você não pode ser fraco, não, pô. Você quer ser forte? Busca isso de Deus. Aliás, busca isso em você. Meu Deus, eu quero ganhar almas. Meu Deus, eu vou orar por aquela pessoa. Sabe o que eu fazia quando eu entrei na igreja? Eu falei isso para missionário e para o pastor no dia da caminhada. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um papel e anotava o nome das pessoas que eu falava com elas. Na rua, no ponto de fé, dentro da igreja, eu pegava o nome dos filhos. Falava, quem é o mais perturbado na sua casa? Me dá o nome dele que eu vou orar por ele. Eu não tinha o Espírito Santo ainda não. Eu era batizado nas águas, já porque eu entrei na igreja e tomei a decisão de batizar nas águas. Mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. E eu pegava aqueles nomes, olha só, hein? Eu pegava aqueles... Teve gente que falou assim pra mim, cara, não faz isso não, você vai botar esses nomes lá, o diabo vai te perturbar. Eu falei, eu quero ver o diabo me perturbar. Eu vou orar pelo povo de Deus. E eu botava lá debaixo do meu travesseiro e deitava com a cabeça em cima daqueles nomes. Falava, meu Deus, eu vou passar a madrugada aqui dormindo. Que o Senhor abençoe eles. Assim como eu estou aqui com a minha cabeça sobre o nome deles, que o Senhor bote a tua mão, tua cabeça, teu corpo em cima deles. O que Deus foi vendo em mim? Desejo de quê? De ganhar almas. Quando eu menos esperava, e buscando, num dia maravilhoso, Deus fez o quê? Agora eu tenho que batizar ele. Porque eu batizando ele, ele vai fazer mais. O Espírito Santo é a condição para você fazer mais. Mas se você não faz hoje, como é que ele vai te dar para você fazer mais amanhã? Como, pô? Como que o Espírito Santo vai me dar mais se eu não faço hoje para ele? Então você tem que ter esse desejo de ganhar almas, cara. Você tem que ter, entendeu, neném? Tem que ter esse desejo de ganhar as crianças para Jesus, rapaz. E parar de ser mole, cara. Você tá muito mole, cara. Eu tô mole. Você tá mole. Nós estamos. Eu tô mole, pô. Você acha que eu tô aqui como? Você acha que eu tô aqui satisfeito, pô? Eu tô mole, eu sei que eu posso muito mais, cara. Eu me conheço. Eu entrava em boca de fumo, com todo mundo com fuzil, eu entrava lá pra ganhar almas, um dia fuzil, um dia a cabeça mandava o diabo manifestar. E por que eu tô fazendo isso hoje, caramba? Você acha que eu tô satisfeito? Tô falando de mim agora, tô falando de vocês não. E sou sincero, não tenho medo de falar isso não, pessoal. Eu não tenho vergonha de falar isso não. Você não sabe o que eu tô sentindo aqui agora. Amém? Amém. Amém. Mas, pô, eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho. E eu sei que vocês podem fazer, cara. Vocês podem. Vocês são de Deus, pô. Vocês são de Deus. Mas não deixe o diabo acomodar vocês, não, pô. Ah, mas eu tô cheio de problema. Eu também tenho um monte. Mas não deixe o diabo te acomodar, não. O povo tá precisando da gente, rapaz. O povo tá precisando de você.
A tua oração pode salvar uma pessoa. A tua oração por aquela pessoa que está presa lá no tráfico pode livrar ela da morte. A tua oração pela tua rua pode livrar acidentes, pessoas morrerem naquela rua. Mas será que você tem feito isso? E isso não é só fazer mecanicamente, não. Não é porque eu estou falando, não. Não é porque o pastor está pedindo, não. Isso já tem que estar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. O desejo de ganhar almas. A paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Bota isso no teu coração. Eu quero ter paixão pelas almas. Eu preciso ter paixão pelas almas que estão morrendo. Ou aquela pessoa que está lá doente, ou aquela pessoa que está lá com a vida desgraçada, comendo o pão que o diabo amassou. Você tem que ter essa paixão por elas. Amém? Amém. São almas, pessoal. Deus quer almas da gente. Deus não quer conversa fiada. Deus quer almas de mim, de você, de todos nós. É isso que Ele quer. E Ele cobra. E Ele cobra. Como é que Ele cobra? Ele me faz lembrar toda hora do povo dele. Toda hora Deus me faz lembrar de alguém. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco vem na minha cabeça, eu falo, meu Deus, abençoa o teu povo, meu Pai. Teu povo está sofrendo. Teu povo está morrendo. Aquilo é Deus fazendo o quê? Cara, ora por essa pessoa, ora por ela. Você tem que ter isso dentro de você. Senão você vai ser um obreiro fraco, um crente fraco. E fraco não pode ficar no nosso meio, não. Não pode ficar. Se eu for fraco, eu saio. Eu estou falando, se eu for fraco, Deus me arranca. Eu falo isso, pessoal. Não tenho medo de falar isso, não. Não tem, não. Amém? Amém. Não tenho medo de falar isso, não. Se eu for fraco, Deus me arranque. Que Deus me arranque. Não tem essa comigo, não. Não tem sentimento comigo, não, pessoal. Eu já estou muito tarimbado para ficar de sentimento. Não tem, não. Então você não pode ser um cristão fraco, um crente fraco, cara. Você tem que ter isso dentro de você. Paixão pelas almas. Ah, mas eu tenho que ter o Espírito Santo primeiro. Primeiro você tem que ter desejo de ganhar almas. Se você não tem, por isso que você não foi batizado ainda. Por que tem gente que está 10 anos na igreja e nunca foi batizado com o Espírito Santo? Porque nunca teve o desejo de ganhar almas. E se você tem o Espírito Santo e depois perder o desejo de ganhar almas, você fica fraco. Com o Espírito Santo em você, o Espírito Santo, ele deixa você de lado. Você está pensando o quê? Se ele vem sobre mim para mim ganhar almas, depois que eu recebo ele, eu vou sentar e ficar de braço cruzado. Negativo.